Fala, amadinhos, tudo bem? Nesse vídeo aqui, pessoal, eu queria conversar um pouco com vocês sobre Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado em que Estado e Igreja são separados. Eles não se metem, um não influencia no outro. Por exemplo, se a Igreja quiser considerar, sei lá, um segundo casamento pecado, um exemplo hipotético, a Igreja pode, porque é pecado, uma coisa que é da Igreja, não é da lei. A pessoa não vai presa, não vai ser multada, é uma coisa da Igreja. Então o Estado não se mete nas definições da Igreja. E ao mesmo tempo a Igreja não deveria se meter nas definições de Estado. Na verdade, pessoal, o Estado laico ele começa depois de um longo período que a Igreja Católica na Idade Média ela dominava com poder maior até do que os reis da Europa, onde os papas decidiam tudo, e isso incomodava muitas pessoas, principalmente os reis da Europa. Que os papas que decidiam o que podia, o que não podia fazer, autorizavam ou não autorizava casamento. Diz até que Napoleão teve problema com o Papa, né? Agora, o rei James da Inglaterra, eu sei que ele teve. Ele tinha uma mulher que ele queria se casar, mas parece que a mulher não era aceita pela igreja, porque não estava lá com concordância com os dogmas, não sei o quê, não sei qual era o problema exatamente. Aí o rei James rompeu com a igreja após a reforma de Lutero, que ele viu que a Europa já estava se rebeliando contra a igreja católica, e aí ele mandou criar a própria Bíblia dele, né, uma tradução chamada Tradução do Rei James, ou King James, no inglês. Que inclusive dizem que é uma boa tradução, ela serviu de base até para muitos teólogos durante um bom tempo, que era uma boa tradução na época. Eu só não vou dizer que ainda é hoje em dia, porque hoje em dia nós temos outras fontes que ajudaram a ter uma tradução melhor, como a descoberta do Códex Sinaíticos, alguns papiros, etc., que ajudaram a gente ter uma compreensão melhor da Bíblia. Mas até aquele momento era uma excelente Bíblia. E ali eles romperam com a Igreja Católica e eles criaram o Anglicanismo, a Igreja Anglicana, tá? Porque eles não estavam de saco cheio dos papas já dominando tudo. E depois dessas revoluções que teve na Europa, os países europeus começaram a desenvolver suas constituições como estados laicos, que é a separação da igreja e do Estado. Você quer ter sua fé, beleza, vai lá na igreja, reza o Pai Nosso, faz o que você quiser, o Estado não tem nada a ver com isso. O Estado não proíbe a sua religião e nem tem ingerência nenhuma sobre ela. Só que também o Papa e os pastores ou padres também não têm ingerência nenhuma sobre o Estado, tá? Que seria o certo. E o Brasil, na nossa Constituição, é um país laico também, pela Constituição. Só que isso é laico só na teoria, porque na prática o Brasil não é laico não. Porque, por exemplo, mesmo antes de bancada gospel, essas coisas todas, em Brasília, por exemplo, e em várias repartições públicas do país, é comum você ver um crucifixo. Então isso mostra que o Estado não é tão laico na prática. Aí tem gente que fala, Ronaldo, mas só um crucifixo, a maioria é cristã, qual é o problema disso? O problema é que se em vez de um crucifixo fosse um machado de Xangô, todo mundo ia achar ruim. Ai meu Deus, é do diabo, que coisa é essa aqui na parede da repartição? Quer dizer que se é de outra religião eles não aceitam, mas do cristianismo sim, pode ter um crucifixo ali na parede. Então pessoal, esse que é o problema. O problema é que o Estado todo, parece que ele seguia baseado ainda numa maioria religiosa que é cristã, quer sejam católicos ou evangélicos. Tem sessões aí em câmaras ou planaltos, etc., que antes de começar a sessão eles fazem uma oração. Quer dizer que se antes de começar uma sessão as pessoas fizessem, por exemplo, uma gíria de candomblé, será que eles iriam gostar? Se começar antes da sessão, em vez de estar todo mundo rezando, ai Senhor Jesus, tivesse todo mundo ali fazendo uma gíria, por exemplo, a canjira de um bandorixá que comanda é Ogum, eles não iam gostar. Então esse que é o problema, que é um Estado que não é tão laico assim na prática. E a partir do momento que se permite ter uma bancada gospel, que eu já acho errado, você tem toda uma influência religiosa nas decisões políticas que vão influenciar todo o país. É claro que a bancada, que nem eu falei para vocês, a nossa democracia permite representatividade. Mas não é certo você ter uma bancada gospel e você não ter de outras religiões. Como por exemplo, você não tem uma bancada ateia. Ainda que o ateísmo não seja uma religião, mas você não tem quem represente esse segmento da sociedade. Você não tem, por exemplo, uma bancada do candomblé, por exemplo, ou de religiões de matriz africana. Você só tem a bancada gospel e parece que tem uma pequena bancada católica. Mas para quem está decidindo leis que vão influenciar todo o país, isso pesa muito nas decisões de toda uma sociedade. Não era para ser assim na prática. Na prática, era para ser assim, religião é lugar de você ter em casa. Não na vida pública, porque você vai legislar sobre a vida de milhões de brasileiros, e desses brasileiros nem todos são da mesma religião que a sua. Entenderam? Por exemplo, o pastor Henrique Vieira, que eu falo tanto dele, ele é um cara sensato. Ele é um pastor evangélico, mas ele sabe que ali ele é um deputado. Ele não está ali como um pastor.
Ele está ali para legislar causa que defenda a sociedade. Direito de minoria, essas coisas. Mas agora tem uma grande parcela lá que não pensa assim, que quer impor a sua religião através da legislação para oprimir grupos e tentar impor as suas convicções religiosas, conseguindo mais benefícios, porque esses evangélicos eles já são bem privilegiados no Brasil, não pagam imposto, tem passaporte diplomático, tem isso, tem aquilo. Então ele só consegue benefícios para ele. Esse que é o problema. Agora, se fosse, como eu falei, o Estado laico de verdade, não ia ter problema nenhum. O cara estaria na sua igreja, pregando seu culto, ninguém tem nada contra. Tá lá os fiéis orando, beleza, cada um faz o que quiser, democracia é livre. Mas desde que não interferisse nas decisões que afetam toda uma sociedade e todo um povo. Então esse é o problema, entendeu? Que na prática o nosso Estado não é tão laico assim. Tanto que algumas causas, elas têm que chegar ao Supremo Tribunal Federal porque a bancada gospel barra. Como por exemplo, a bancada gospel, durante todos esses anos, elas nunca conseguiram aceitar o casamento civil gay. Eu estou falando casamento civil, um direito, cartório. O casal vai lá, registra, pronto, para ter os direitos garantidos por lei de ambas as partes. Caso haja uma separação, um divórcio, alguma coisa, ninguém sai perdendo na relação. É um direito civil. Se todos nós temos o direito, por que homossexuais não podem ter o mesmo direito? Eles nunca deixaram. O negócio chegou até o Supremo e o Supremo entendeu que era um direito civil dessa minoria. Porque se depender da bancada gospel, eles não aceitam. Baseado em quê? Na Bíblia, que eles dizem que é a palavra de Deus. Tem um vídeo do Magno Malta que ele fala lá no Senado que ele seguia pela Bíblia, que é a palavra de Deus, que esse é meu livro de regra, de fé e moral. O mesmo Magno Malta que saiu com uma mulher que era casada e depois inventou que o marido dela teria cometido um crime de predador. O cara foi espancado na cadeia, chegou a perder uma vista, ficou cego até hoje. Esse é o mesmo cara que depois pega a Bíblia para dizer que é o livro de regra, de fé e moral dele. Só aí ele acabou com 2 casamentos, né? Com o dele e com o do outro. Mas é o livro da moral deles, né? O livro de regra, de fé e moral. Então, pessoal, na minha opinião, o Brasil tinha que ser que nem outros países do mundo. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha parece que todo mundo é obrigado a pagar um dízimo do seu salário. É descontado um impostinho que vai para as igrejas. Mas só que você não vê pastores e religiosos na política. Eles já recebem esse direito para isso, para não se meter em questões de Estado. Nos Estados Unidos, pelo que eu soube, é assim. Se um cara é um pastor, um reverendo, sei lá, qualquer coisa do tipo, ele quiser se candidatar a um cargo público, quer seja deputado ou vereador, qualquer coisa, ele pode. Só que aí ele perde aquele direito dele de não pagar imposto. Porque a partir do momento que ele se torna candidato, a Receita vai começar a cobrar imposto de renda dele. Porque os americanos entendem assim, se você quer entrar para a política que vai reger sobre a vida de milhares de cidadãos, beleza, é o que você quer, então paga imposto como esses milhares de cidadãos pagam. Para não ser essa putaria que é aqui no Brasil. Eles não pagam impostos, são beneficiados de tudo que é motivo e ainda querem reger sobre as pessoas que pagam imposto. Ué, se somos nós que pagamos impostos, quem deveria decidir essas coisas não seríamos nós, os pagadores de impostos? Por que são eles que decidem? Eles não pagam nem impostos. Aliás, nem cidadãos são direito, né? Porque vivem no privilégio. Então nos Estados Unidos é assim, acho que no Brasil deveria ser assim também. Quer virar político? Então comece a pagar os impostos, querido. Bem simples. Ah, porque Malafaia vai lançar, sei lá, o Sóstenes como deputado. O Sóstenes que foi encontrado com 430 mil em dinheiro em espécie na casa dele. Quer ser deputado, Sóstenes? Beleza, então você vai pagar seus impostos, como todo mundo. Porque eu acho um absurdo você poder legislar sobre uma sociedade se você não paga sequer o imposto sobre essa sociedade. Aí você quer legislar sobre quem paga imposto. Eu acho que quem paga imposto deveria ter mais direito do que quem não paga, vocês não acham? Vocês achariam legal, por exemplo, você ir num parque de diversão, você compra um ingresso, aí você vai lá levar seu filho no brinquedo que ele quer. Pai, aquele brinquedo ali é legal, eu quero ir naquele brinquedo ali, vamos lá filhão, vamos lá se divertir. Aí chega lá o cara barra você, não, você não pode entrar porque aquele pessoal ali que não pagou o ingresso, eles vão usar agora. Você não vai poder brincar no brinquedo, já está tarde, não vai dar tempo de vocês brincar no brinquedo. Mas o cara não pagou o ingresso? Por que o que não pagou o ingresso pode usar o brinquedo e o cara que pagou não pode? É a mesma coisa. Por que quem paga imposto não pode tomar as decisões, mas quem não paga pode tomar decisões que prejudicam toda a sociedade? E essa é a luta da ATEA, né? Associação de Ateus e Agnósticos, que haja mais representatividade de outras religiões e que o Estado seja laico na prática. Não importa se é um símbolo, se é uma lei, se é qualquer... Tem lugares aí que eles criam dia da Bíblia. Bíblia obrigatória nas escolas. Leitura da Bíblia como aula didática. Eu digo, gente, a Bíblia não é científica, gente. A Bíblia fala que o ouro enferruja, que exercício faz mal para a saúde. A Bíblia fala que morcego não é ave. Enfim, tem vários absurdos ali da Bíblia. A Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de fé, é um livro de espiritualidade.
Então não podemos ter um país cuja Constituição e as leis são formadas por um grupo de pessoas que segue a Bíblia. Eu, por exemplo, eu não sou cristão, eu não tenho que seguir uma religião que não é a minha. É um absurdo isso. Então eu acho que está na hora de começar a ter mais representatividade de outros grupos em Brasília e começar a barrar um pouco essas loucuras e benefícios de muitos privilégios de evangélicos. Tá? Se um dia eu fosse presidente, eu faria isso. Porque eu acho um absurdo o Brasil ser um Estado laico na Constituição, mas tem várias leis aí que violam a Constituição e acabam se tornando leis, sendo que nem poderiam. Porque ele está violando a laicidade do Estado. E aí se alguém leva para o Supremo essas questões, estamos sendo perseguidos, bem que Jesus falou na Bíblia, por minha causa sereis perseguidos. Não dá, né, pessoal? Então na hora de refletir um pouquinho sobre isso, a favor do Estado laico na prática, de verdade, tá? Porque, só finalizando o vídeo, quem quer tomar decisões que vão reger a vida de milhares de brasileiros, deveriam no mínimo pagar imposto, como é nos países desenvolvidos. E esse é um vespeiro que nenhum político quer mexer, nem de esquerda nem de direita. Porque realmente é você mexer com um vespeiro muito grande, né? Que os evangélicos se tornaram um número de eleitorado muito grande e significativo no Brasil. Então a única forma de mudar isso é se começar a ter deputados e políticos e senadores, os congressistas, que comecem a bater de frente com isso, com essa palhaçada e com esses privilégios todos, tá bom? Eu, por exemplo, se um dia eu tivesse a chance de ser deputado, eu ia começar a bater nisso. Falar, por que um pastor tem que ter um passaporte diplomático para ir para onde ele quiser e um pai de santo não pode, por exemplo? Um ateu não tem passaporte diplomático por ser ateu. Eu sou ateu, posso conseguir um passaporte diplomático? Não. Então o nome disso, pessoal, é privilégio, tá? E esses privilégios, quem paga a conta no final somos todos nós. Nós que pagamos imposto, pagamos as contas, pagamos no mercado, no carro, na gasolina e tudo. E no final eles conseguem mais privilégios e mais opressão contra outras classes. Então vamos refletir sobre isso, tá? Porque está na hora de mudar. Senão esse Brasil nunca vai deixar de ser na prática um Estado cristão. E cada vez mais gospel. Ou futuramente uma teocracia gospel. Já imaginou? Aí vocês vão ver o que é horrível. Bom, pessoal, como eu falo sempre nos vídeos, tá? Quem gostou do vídeo, dá um like, atualiza a página. Considere entrar nas listas de aviso que eu tenho, tá? Quem quiser colaborar com o canal, tem o QR Code, Pix aqui, tá? E quem puder, deixa um comentário, tá? Que você vai ajudar bastante no canal, tá? Que o YouTube entende pelo algoritmo que as pessoas estão gostando. Muito obrigado a quem viu o vídeo até aqui. Até a próxima.